Então, vamos ao segundo vídeo do segundo módulo, no qual eu vou falar o modo como operacionalizei metodologicamente com as pedagogias culturais enquanto material de análise. E para dar início, eu já vou explicando como que eu fiz esse recorte empírico que chegou a 7 episódios. Quero dizer também que as pesquisas que se aproximam ao campo dos estudos culturais não visam respostas fechadas, definitivas ou verdades absolutas como resultado, mas sim explorar o entendimento dos significados culturais e sua disseminação nas sociedades contemporâneas. Então, passando ao meu movimento de seleção do corpus empírico, eu quero deixar aqui que a série escolhida ela é composta por 7 temporadas. A primeira delas foi lançada lá em dezembro de 2011 e a 7ª e última agora em meados de 2025. E por esse fato de ter sido lançada após eu ter feito já o movimento de análise e muito próximo à data de defesa da tese, eu não incluí nenhum episódio dela no meu material empírico. Cada episódio tem duração média de 1 hora, podendo variar um pouco mais ou um pouco menos. Os episódios da série eles não apresentam continuidade de ideias, cada um deles apresenta uma proposta, uma temática, o que ficou difícil que eu realizasse uma sequência cronológica na seleção. E embora a série traga, em todos os episódios, as questões relacionadas a uma sociedade futura e as consequências imprevistas das tecnologias, alguns episódios abordam de maneira mais direta as discursividades que giram em torno de estratégias de funcionamento da governamentalidade algorítmica, o que era a minha ideia de analisar. Para esse recorte, eu li o livro Isso Não É Muito Black Mirror, Passado, Presente e Futuro das Tecnologias de Comunicação e Informação. Li também as sinopses disponíveis na Netflix. E a partir daí, então, eu fui assistindo aqueles episódios que me pareceram mais atrelados à temática da minha pesquisa. Depois de realizar esse movimento de leitura do livro, leitura das sinopses e assistir aos episódios, eu acabei selecionando 7 deles como material empírico, sendo eles O Queda Livre, Volto Já, Odiados pela Nação, Archangel, Hand the DJ, Joan é Péssima e o Smith Rings. E como minha intenção era extrair as discursividades tal qual estavam apresentadas, eu não me detive a trazer informações sobre o ambiente, o tipo de iluminação, música de fundo, entre outros. Eu montei uma planilha na qual eu transcrevi cada cena que apresentava algum modo de governamento algorítmico, trazendo as falas tal qual estavam ali no episódio e as imagens extraídas a partir de prints de tela para trabalhar o dito e o visível, sem buscar interpretações do que o personagem podia estar querendo dizer, pensar ou estava sentindo. O meu foco foi apenas as falas e as imagens que estavam diretamente atreladas a algum mecanismo de funcionamento dos algoritmos e suas estratégias de governamento. Eu tensionei as práticas discursivas sobre estratégias relacionadas com o modo de governamento a partir dos algoritmos, não sendo o foco das minhas análises, como eu já trouxe anteriormente, aspectos como a trilha sonora, a iluminação, criação de cenários. Eu não me detive a analisar se essa ou aquela estratégia quis deixar a cena mais agressiva ou mais romântica. Eu não busquei descobrir algo encoberto ou trazer à luz o que está na obscuridade da sua aplicação discursiva. Muito menos elucidar o que possa parecer subentendido no corpo de análise. Tampouco busquei responder o que o discurso quer ou não dizer, mas sim trazer à tona o que está dito, o que é visível no material empírico. E após eu ter realizado esse mapeamento, eu organizei as enunciações que foram recorrentes e que tiveram relação entre si. E dessa trajetória, eu extraí 3 eixos analíticos. Eu elaborei uma analítica discursiva, colocando em funcionamento alguns conceitos Foucaultianos tomados como ferramentas de análise, como discurso, poder e verdade, entre outros que estão imbricados a tais entendimentos. E como os estudos de Foucault me provocaram a duvidar dos discursos que circulam como verdadeiros e a pensar de outros modos os padrões a nós pré-estabelecidos, gostaria de explicar que, dentro da perspectiva da minha tese, a verdade é algo fabricado, que produz efeitos de verdade na sociedade. A verdade é deste mundo. Ela é produzida nele graças a múltiplas coerções e nele produz efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua política geral de verdade, isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros, os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos,
a maneira como se sanciona uns e outros, as técnicas e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade, o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro. E assim, entendo que os discursos que circulam através das redes sociais e nos episódios analisados, eles ganham força de verdade. Mas não por se tratarem de verdades absolutas e inquestionáveis, mas porque nós mesmos, enquanto usuários das plataformas digitais, colaboramos para que tomem essa força de verdade e acabem reverberando como tal. E este entendimento me provocou a analisar e questionar os efeitos que os discursos sobre o uso das plataformas digitais provocam nas vivências dos personagens. Conforme irei trazer no módulo 3, em que trarei um vídeo para cada eixo analítico extraído dos meus movimentos de análise, o qual, esses movimentos, já iniciam lá na escolha do material empírico. Para encerrar, então eu quero dizer que se tiveres interesse em realizar a leitura dos textos citados nos vídeos, os links de acesso a cada um deles encontram-se na descrição de cada vídeo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.